presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo que mostra a intensa atividade nas obras do ramal do Agreste, trecho da transposição do Rio São Francisco que passa pelo estado de Pernambuco. As obras foram iniciadas em 2013 e se arrastavam nos governos anteriores, sendo retomadas no governo Jair Bolsonaro. O presidente disse: a ordem é não deixar obras paradas. Ramal do Agreste, água para 2,2 milhões de pernambucanos. Assista. Há 6 meses, em julho de 2019, o presidente havia parabenizado o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, pela retomada das obras. Na época, Bolsonaro disse: ramal do Agreste não começou em nosso governo, mas não deixaremos obras paradas em respeito aos recursos públicos e aos nossos irmãos do Nordeste. Parabéns, ministro Gustavo Canuto. Assista. O Ramal do Agreste é uma obra magnífica, uma obra complementar dos eixos, do eixo leste do projeto de integração São Francisco. O ramal tem 70 quilômetros de extensão, vai beneficiar uma população que supera 2,2 milhões de habitantes em 68 municípios, como por exemplo Caruaru, Belo Jardim, Arco Verde, o interior do Agreste. Muitos desses municípios hoje abastecidos por carro-pipa. O governo Jair Bolsonaro já investiu neste ano 290 milhões de reais nesta obra hídrica que vai trazer benefício para uma população muito necessitada. Um complemento do eixo leste, para a água do Velho Chico chegar até o ramal, ela teve que caminhar 180 quilômetros até a captação no reservatório Barro Branco e depois percorrer mais 70. Nesta obra estão previstos 2 reservatórios, Negros e Pojuca. Então é uma obra grandiosa. Mais de 2.600 funcionários hoje na obra, trabalhando em vários turnos, uma execução acelerada e um compromisso do governo em garantir a segurança hídrica para a região Nordeste. O eixo leste já beneficia mais de 1 milhão de habitantes em 40 municípios, tanto em Pernambuco como na Paraíba. Como o senhor vê a criação dessa frente parlamentar, com a importância de se discutir o semiárido brasileiro? Eu vejo com bons olhos. Primeiro porque reunir deputados e senadores em prol de uma região que é tão necessitada, que precisa de tantas políticas e que tem uma aderência com o Ministério do Desenvolvimento Regional total. É uma região especial, prioritária na Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Temos várias políticas em execução e pensadas para a região do semiárido, como foi apresentado hoje, e a parceria com o Congresso, com deputados e senadores que estão ali também olhando e defendendo. Temos propostas como o PL do saneamento que está vindo, o novo PL da habitação de interesse social, que vai depender do apoio da Câmara, do apoio do Senado. Então, ter esses parlamentares discutindo, pensando o desenvolvimento da região semiárida em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, só temos a ganhar
o governo e principalmente a população da região semiárida. Perfeito, fortalecendo o diálogo, né? Fortalecendo o diálogo porque é essencial. A gente tem algumas alterações normativas que são necessárias para que a gente possa evoluir. A gente precisa também facilitar a obtenção de recursos, seja por parcerias público-privadas, concessões, que invariavelmente passam pelo crivo, pela análise aqui da Câmara e do Senado. Então a gente poder ter a oportunidade de vir aqui, por isso que eu tenho muito a agradecer ao deputado General Girão pelo convite, para a gente poder agora na instalação da frente já poder falar sobre as ações, para que os parlamentares, os integrantes da frente possam saber e a gente possa conversar e evoluir, porque muita coisa depende da Câmara, depende do Senado, e o Ministério está aqui para isso. A gente sabe da necessidade, é uma preocupação do presidente, uma preocupação do governo federal, que a gente desenvolva a região, porque muito mais que uma questão de dependência ou de necessidade, é potencialidade, é geração de riqueza, é para o Brasil. O semiárido tem um potencial grande. A gente tem que pegar uma região que tem um grande potencial, precisa de investimento, que vai gerar recurso para ajudar todos os brasileiros. Então a gente enxerga a região semiárida como uma região de grande potencial de geração de riqueza. Então, como o senhor disse, o Ministério vai ser um parceiro. Um parceiro, totalmente. Parceiro da frente. Estamos aqui à disposição para receber os parlamentares, especificamente da frente, para a gente poder discutir e melhorar nossas propostas, porque o MDR é um ministério que tem essa natureza de cooperação. Temos vários setores, várias políticas de pontas que atentam ao cidadão, e os representantes aqui do povo e dos estados conhecem essa realidade, podem nos ajudar a melhorar essas propostas. A nossa visão, ela muitas vezes é limitada, porque não tem aquele convívio. Parlamentares que estão há décadas, conhecem tanto a legislação, o procedimento aqui das casas, mas principalmente a necessidade daquela população. Então é essencial que a gente possa dialogar e que eles nos tragam esse feedback, esse insumo, para que a gente melhore nossas políticas. O governo aposta no marco legal do saneamento para universalizar o tratamento de água e a coleta de esgoto no Brasil. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre esse e outros assuntos numa conversa exclusiva com a repórter Luciana Colares, de Holanda. Veja como foi. Investimentos em mobilidade urbana, ampliação e modernização da Defesa Civil, conclusão das obras do Projeto São Francisco. Esta é a pauta do Ministério do Desenvolvimento Regional para 2020. Numa entrevista exclusiva à EBC, o ministro Gustavo Canuto disse que o foco é dar continuidade ao trabalho realizado no ano passado. Garantir o que está em execução, retomar o que está parado e, se tiver uma sobra de orçamento, de financeiro, começar novas obras. Esse é o objetivo principal. Entre tantos projetos, uma das prioridades para este ano é agilizar obras de saneamento e a construção de habitações populares. Segundo o ministro Canuto, serão quase 70 bilhões de reais em investimentos nas duas áreas. A expectativa é contratar mais de 500 mil moradias, beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas com saneamento e ainda gerar 1.300.000 empregos em todo o país. O marco legal do saneamento, que renova as regras do setor e possibilita a entrada da iniciativa privada na prestação de serviços, vai ser um importante aliado do governo federal. O texto está em tramitação no Congresso. Contratos bons, privados ou públicos, vão trazer um serviço de qualidade. Por isso que é essencial essa mudança, trazendo normas de referência, fazendo contratos com metas, indicadores, que possam ser fiscalizados, possam ser auditados, e aí sim separar aqueles prestadores que têm qualidade, que querem prestar um bom serviço, daqueles que não têm. E de olho na abertura de novos mercados na área do agronegócio, o Brasil prepara uma agenda intensa de viagens internacionais para 2020, que começa ainda em janeiro. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou esse cronograma e também comentou os números recordes da safra agrícola. A produção de grãos brasileira pode alcançar novo recorde. A estimativa de 248 milhões de toneladas para a safra 2019-2020 é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento em relação à safra anterior é de 6,1 milhões de toneladas, o que representa 2,5% a mais.
Recorde também na previsão do IBGE. A safra agrícola chegou a 241,5 milhões de toneladas no ano passado, um crescimento de 6,6% em relação a 2018. Em entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a ministra Tereza Cristina comentou os dados. É uma conjuntura favorável que traz segurança para que o produtor brasileiro possa aumentar e investir. A ministra Tereza Cristina confirmou que ainda em janeiro vai à Alemanha e à Índia. No país europeu, ela participa da Semana Verde. O evento vai reunir 80 ministros da agricultura de todo o mundo. Vai ser um momento muito bom de saber o que os outros países pensam, o que eles vão fazer e, enfim, o Brasil mostrar o seu potencial e o que é que nós podemos agregar para o mundo em termos de abastecimento. Na Índia, um mercado ainda desconhecido, segundo a ministra, assuntos como bioenergia e venda de carne de aves são os destaques da pauta. A ministra também fez um balanço sobre o trabalho realizado no ano passado. 2019, segundo ela, foi marcado por assinaturas de acordos comerciais e parcerias para investimentos estrangeiros no Brasil que trouxeram estímulo à produtividade do agronegócio. China, Vietnã, países árabes e Peru são alguns dos exemplos. Nós tivemos aí, eu acho que muito sucesso nessa área de comércio internacional. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.